Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vamos ver qual é essa nossa aula. Essa é a aula de revisão e avaliação, aula de número 9. E agora vamos para a nossa aula. Então, vamos iniciar essa nossa revisão falando sobre a classificação dos átomos de carbono nas cadeias, né? Só relembrando que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Então, dessas 4 ligações, o carbono ele tem uma possibilidade de formar enormes cadeias carbônicas. E é preciso a gente classificar cada átomo de carbono. Então, por isso que nós vamos ver os tipos de classificações. A primeira é de acordo com a quantidade de carbonos a que cada carbono está ligado, né? Então, se o carbono faz 4 ligações, a gente precisa saber com quantos carbonos ele se liga para poder classificá-lo. E a classificação de acordo com a quantidade é em carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. São esses 4 tipos aqui. E uma outra classificação que a gente pode ver aqui do carbono é quanto aos tipos de ligação que os carbonos realizam. Então, os carbonos eles podem realizar ligações simples, que aí o carbono ele será um carbono saturado, ou ligações duplas ou ligações triplas, que aí ele será um carbono insaturado. Essas são as características aí do átomo de carbono. Então, ele sempre vai ter ali, em algum momento, uma ligação simples, e ele pode ter 2 ligações duplas, ou 2 ligações simples e uma dupla, ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Aí, se ele apresentar, em algum momento, a insaturação, seja ela uma dupla, seja ela uma tripla, ele será um carbono insaturado. Então, agora vamos ver de um por um aqui a classificação. Observem aqui. Classificação do átomo de carbono, ele é classificado em primário quando ele está ligado a apenas um carbono. O carbono, é claro, vai fazer as 4 ligações, por isso que está aqui, CH3, com mais essa ligação aqui, que é ligação simples, ele está fazendo as suas 4 ligações. Mas dessas 4 ligações, esse carbono só está ligado a um carbono, por isso que ele é chamado de carbono primário, o mesmo raciocínio esse aqui, chamado de carbono primário. O carbono secundário, como o nome diz, é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbonos. Portanto, esse aqui é secundário porque ele está ligado a este carbono e a este carbono, por isso que ele é um carbono secundário. O mesmo raciocínio para esse aqui, porque ele está ligado a esse carbono e a esse outro carbono, por isso que ele é secundário. E esses outros dois, esse aqui é primário e esse aqui é primário. Mas esses dois em vermelho são carbonos secundários. E o que é um carbono terciário? Como o nome diz, é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbonos. Não confundam-se, aqui o carbono ele está apresentando as suas 4 ligações, mas aqui é hidrogênio. Portanto, esse aqui é terciário porque está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbonos. Por isso que ele é chamado de carbono terciário. E por último, para essa classificação, o carbono quaternário. Observe, está fazendo as 4 ligações e as 4 ligações ele faz com carbono. Por isso que ele é chamado de carbono quaternário, esse em vermelho. Então, observem, numa cadeia carbônica, como podem aparecer todas as classificações juntas. Então, olha só, esses carbonos que estão em azul são os carbonos primários. Por quê? Porque eles só estão ligados a um outro átomo de carbono. Das 4 ligações, ele faz apenas uma ligação com carbono. Então, esse aqui é primário, esse aqui é primário. Todos que estão em azul são carbonos primários. Observem esse aqui, ó, que ele está ligado a oxigênio, tem uma ligação dupla, mas com carbono ele só faz uma ligação, que é esse carbono aí. Por isso que ele é chamado de carbono primário. O carbono que está em verde é o carbono secundário, esse aqui, ó, porque ele de 4 ligações, ele só faz ligação com 2 carbonos. O carbono em vermelho é o carbono terciário, esse aqui, ó,
porque ele está fazendo ligação com 3 outros átomos de carbonos, por isso que ele é o terciário. E por último, tem o carbono quaternário, que é esse carbono em laranja. Esse carbono em laranja é um carbono quaternário. Ok? Então, em uma cadeia carbônica, pode apresentar aí todas as classificações dos carbonos. Então, vamos aplicar analisando carbono por carbono. Esse primeiro carbono aqui, observe, ele sempre vai ter 4 ligações. Todos eles têm as 4 ligações porque é característica do carbono. Então, esse carbono aqui ele é primário. E esse outro aqui, ó, ele está entre 2 átomos de carbonos. Ele é secundário. Esse outro aqui, ele é um carbono terciário. Observem, ó, ele está entre 3 carbonos. Esse outro aqui, primário. Esse outro carbono, ele é um carbono terciário. E esse aqui, secundário. E esse aqui, primário. Ok? Então, acompanhando o raciocínio. Esse aqui, ele é terciário. Por quê? Porque carbono terciário é aquele que está ligado a 3 átomos de carbonos. Por isso que ele é terciário. Primário. Esses da ponta, quando está assim, CH3, eles são carbonos primários, porque ele tem 3 hidrogênios e somente um ligado a carbono. Esse outro carbono, terciário, esse aqui, secundário e secundário. Então, quando aparecer uma estrutura desse jeito, vocês vão analisar carbono por carbono. Às vezes pode aparecer uma questão pedindo quantos carbonos primários tem. Aí você vai conferir quantos carbonos primários tem na estrutura. Muita atenção que isso é questão de prova. Aí eu trouxe para vocês uma cadeia fechada para analisarmos carbono por carbono. Lembram-se que isso aqui é fórmula em bastão, mas aqui tem os carbonos, e esses carbonos, todos eles têm hidrogênio. Mas a gente precisa classificar cada carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário. Esse CH3, primário, esse CH3, primário. E esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Conseguem visualizar que ele está entre 3 átomos de carbonos? O mesmo raciocínio para esse. Ele é um carbono terciário porque ele está entre 3 átomos de carbonos. Esse aqui, secundário, carbono secundário, carbono secundário e carbono secundário. E assim ocorre a classificação dos átomos de carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Ok? Só relembrando que o carbono, ele é um carbono saturado ou insaturado, dependendo do tipo de ligação. Mas a maior classificação que a gente precisa muito prestar atenção é aqui, quanto à classificação em primário, secundário, terciário e carbono quaternário. Ok? E agora nós vamos revisar a classificação das cadeias fechadas. As cadeias carbônicas, elas se ligam, os carbonos vão se ligando formando cadeias, né? É um encadeamento. Então, cada carbono, como ele faz 4 ligações, vai formando cadeias. Quando esses carbonos vão formando cadeias que sempre têm extremidades livres, quer dizer que é uma cadeia aberta, uma cadeia acíclica, que é cadeia aberta. Mas quando os carbonos vão se ligando entre si, eles vão ir formando um ciclo, quer dizer que é uma cadeia fechada ou uma cadeia cíclica. Pode aparecer, por exemplo, numa questão, a palavra cíclica ou acíclica. Cíclica é fechada. Acíclica quer dizer que é aberta. A de não fechada. Se é não fechada, então quer dizer que é uma cadeia aberta. Mas aqui nós vamos ver as cadeias fechadas. E existem 2 tipos de cadeias fechadas. Ou a cadeia ela é fechada com um núcleo aromático, ou ela não tem o núcleo aromático. O que é o núcleo aromático? É aquela estrutura ali, ó. 6 carbonos, é um hexágono. 6 carbonos e sempre vão aparecer 3 ligações duplas. Ou quando não aparecerem as ligações duplas, observem lá que estão em vermelho as ligações duplas, vai aparecer o círculo no meio, lá aquela estrutura ali com o círculo no meio. 6 carbonos e 3 ligações duplas dentro do círculo.
certo? Se não aparecer, como essas ligações duplas, elas ficam mudando de lugar, ficam se alternando, elas giram lá dentro tão rapidinho que a gente pode representar por um círculo dentro ali da estrutura. Então, quando apresentar aquela estrutura ali, quer dizer que ela é aromática, e esse é o núcleo aromático ou o anel benzênico, tá? Então, vão aparecer essas nomenclaturas aqui para vocês. Se não tiver desse jeito, professora, se aparecerem 5 carbonos, não é aromática. E se aparecerem 4 carbonos, não é aromática. E se aparecerem 6 carbonos e 2 duplas, como temos aqui, não é aromática. Só vai ser aromática se for daquele jeito, 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Se não for aromática, é alicíclica, é uma cadeia não aromática. Existem esses dois termos, ou é aromática ou é alicíclica. O que é alicíclica? Aquela que não é aromática, ou seja, uma cadeia carbônica fechada com 3 carbonos, com 4 carbonos, com 5, com 6, mas com uma dupla, ou sem dupla ligação, ou com 2 duplas ligações. Se forem as 3 duplas ligações, quer dizer que é uma cadeia aromática, correto? Então, vamos ver a classificação de cada uma delas, a aromática e a alicíclica. Observem aqui. As cadeias alicíclicas, elas podem ser classificadas em saturadas ou insaturadas, dependendo do tipo de ligação que tem dentro do ciclo, e também elas podem ser homocíclicas, quando só tem átomo de carbono no ciclo, ou heterocíclicas, quando tem um elemento diferente. Quem é o elemento diferente? O oxigênio, o nitrogênio, fazendo parte da cadeia. Então, aqui vai ser, quanto ao tipo de ligação, saturada, quando só tem ligação simples, e insaturada. Isso, a classificação para as alicíclicas. Quando as cadeias forem as aromáticas, só existem 2 tipos de classificações. Ou só tem um núcleo, vai ser mononuclear, ou tem mais de um núcleo, que vai ser polinuclear. Quando só tem um núcleo, que vai ser a mononuclear, só é essa a classificação. Aromática mononuclear. Pronto, não precisa de mais nada. E quando tiver mais de um núcleo, vai ser polinuclear. Quer dizer que aí a gente vai precisar dizer se o núcleo está junto ou está separado. Se ele estiver separado, polinuclear isolado. Se ele estiver junto, polinuclear condensado. Vamos ver aqui com exemplos para vocês relembrarem. A classificação dessa cadeia carbônica é uma cadeia, observem, ela não é aromática. Por que não é aromática? Porque não tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Portanto, ela é uma cadeia fechada. Se ela não é aromática, ela é o quê? Alicíclica. Tem ligação dupla, bastava aparecer uma para ser insaturada. E ela só tem carbono aqui no ciclo, por isso que ela é homocíclica. É uma cadeia fechada que é homogênea, por isso que se chama homocíclica. Essa outra cadeia, ela é fechada, observem aqui que está fechada essa cadeia, por isso que ela é cíclica. Não tem o núcleo aromático, se não tem, ela é alicíclica. Ela é uma cadeia que tem uma ligação dupla, portanto, ela é insaturada, e essa cadeia tem um elemento diferente do carbono, então ela é heterocíclica. É uma cadeia heterogênea com uma cadeia fechada, por isso que é heterocíclica. Agora, observem essas cadeias aqui. Cadeia cíclica, agora sim nós temos um núcleo aromático. Olha o que eu falo para vocês. 6 carbonos, ó, no núcleo, na cadeia fechada, e 3 ligações duplas na cadeia fechada. Se aparecer desse jeito, ela é aromática. Aí, o mesmo raciocínio aqui, observe, ó. Tem cada cadeia fechada aqui, ó, tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Então, uma cadeia fechada aromática. Aí sim a gente precisa dizer se só tem um núcleo e se tem mais de um núcleo. Quando só tem um, é mononuclear, apenas um núcleo. Se tem mais de um, sejam 2, 3, 4, 5, apareceu mais de um,
polinuclear. Se eles não estão juntinhos, observe, eles não estão juntinhos, então polinuclear isolada. E se eles estiverem juntinhos, como essa cadeia aqui, vai ser uma cadeia aromática polinuclear condensada. Os núcleos estão juntinhos, núcleos condensados. Mas muita atenção, observem o que eu estou falando para vocês. Essa cadeia aqui, ela não é aromática. Ela tem 6 carbonos? Tem. Mas ela tem 3 ligações duplas alternadas? Não, só tem 2 ligações duplas. Portanto, ela é uma cadeia alicíclica. Nesse caso, insaturada e homocíclica. E agora, nós vamos revisar os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são todos os compostos orgânicos formados por hidrogênio e carbono. Só tem isso na cadeia, carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos de cadeias abertas são alcano, alceno, alcino e alcadieno, sendo que alcadieno, dien, tem 2 duplas ligações. E existem as cadeias fechadas. Ciclano, que ou cicloalcano, é uma cadeia cíclica, por isso que é ciclo, é uma cadeia fechada, somente com ligação simples. Cicleno é uma cadeia fechada com ligação dupla. E tem os hidrocarbonetos aromáticos, que sempre vão apresentar o anel aromático na sua estrutura. Então, esses são os hidrocarbonetos. E para a gente nomear os hidrocarbonetos, a gente segue umas regrinhas aqui, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Esse é o que significa IUPAC. Essa União Internacional, ela padronizou os nomes dos compostos orgânicos. Então, não importa onde você está, em qualquer lugar do mundo, a padronização é a mesma. O que vai diferenciar é a língua daquele país, mas a regra é essa. Sempre prefixo, infixo e sufixo, ou seja, o número de carbonos, o tipo de ligação e a função a que o composto pertence. Como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, então a terminação sempre vai ser O, hidrocarboneto, por isso que é o O, terminação do hidrocarboneto. Mas as cadeias carbônicas ramificadas, a gente precisa seguir umas regrinhas para conseguir nomear. A primeira coisa é definir a cadeia principal. A cadeia principal, como o nome diz, é a parte central da cadeia, a maior sequência de átomos de carbonos. Não necessariamente uma cadeia reta, você vai procurar uma sequência, não pode quebrar a sequência. Sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sequência, pode sair dobrando, mas não necessariamente precisa ser uma cadeia reta, tá? A segunda coisa, depois que destaca a cadeia principal, é numerar a cadeia. A gente precisa numerar para quê? Para identificar a posição de ramificação, a posição de insaturação. Então, é importante numerar a cadeia. E como que eu começo a numerar a cadeia? Não tem nada dizendo que é sempre da esquerda ou sempre da direita. A gente começa a numerar a cadeia identificando as ramificações ou identificando as insaturações. É isso que vai definir por onde eu vou começar. Por exemplo, se tem ramificação mais próximo da esquerda, começa a numerar a cadeia da esquerda. Se tem ramificação mais próximo da direita, começa a numerar da direita. Não existe uma regra que tem que começar sempre da esquerda ou sempre da direita. Quem define é a ramificação. Então, a gente precisa identificar a ramificação e nomear. Lembrando, quem são as ramificações? Então, só eu trouxe aqui para vocês como é que a gente vai nomear essa cadeia aqui. Determinar a cadeia principal e dar o nome. Hexano, hexeno, ciclano. Identificar, reconhecer os radicais e dar os nomes a esses radicais. Quem são os radicais? São esses compostos que eu trouxe aqui para vocês. Observe essa tabelinha para a gente relembrar quem são os radicais orgânicos. Então, é o metil, o etil, um composto em que houve a quebra de uma ligação. Então, todo radical orgânico, a terminação é il, metil, etil, propil, butil. Então, esses são os radicais. Depois que a gente reconhece os radicais, o que a gente faz? A gente vai numerar a cadeia principal, né, de modo que se obtenha os menores números possíveis, então, nos dois sentidos, como eu falei para vocês. Depois, o que a gente faz de numerar? Então, quando a gente reconhece os radicais e quando houver mais de um radical do mesmo tipo, eles a gente deve indicar a quantidade. Se tem 2 radicais metil,
Veja que falar 2-metil, 3-metil, 4-metil, 5-metil, junta tudo e diz a quantidade que tem. Se tem 2, vai ser di, se tem 3, vai ser tri, certo? Essa é uma das regrinhas. Mas se os radicais eles forem diferentes, o que a gente tem que fazer? Aqui que é a nossa próxima regra. Identificar por ordem alfabética. Se tem um radical metil e um radical etil, quem vem primeiro? O etil, por ordem alfabética. Essas são as regrinhas. Observem aqui num exemplo que eu trouxe para vocês. Olha só esses exemplos. 2-metilhexano. Por que é o 2-metilhexano? Está aqui a cadeia principal, é o hexano, porque tem 6. Preciso numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reconhecer o radical. Esse aqui é o metil, por isso que é o 2-metilhexano. Essa cadeia aqui, ó, é a mais longa. Então, essa cadeia principal é o octano. Numerei, tá aqui, ó, 1, 2, comecei a numerar daqui. Que ramificação é essa? Metil, ele está em que carbono? No carbono 3. Que ramificação é essa? Etil, está em que carbono? No carbono 5, por ordem alfabética. Por isso que está 5-etil, 3-metil, octano. Essa outra regra aqui, ó, cadeia principal tem 5 carbonos, pentano. Tem 2 radicais iguais. Que radical é esse? Metil. Então, eu coloco dimetil e identifico onde eles estão. Tem um no carbono 2 e um no carbono 3. Essas são as regras, certo? Quando tiver insaturação, quem manda na cadeia agora é a insaturação, por isso que eu começo a contar de lá. Por isso que é pente, porque tem 5, ó, 3, 4, 5, pente. Ino, porque é ligação tripla, e onde é que está essa ligação? No carbono 2. Reconheço a ramificação, é o metil. Onde é que está o metil? No carbono 4. E quando a cadeia é fechada, o nome da cadeia, benzeno ou naftaleno, nesse caso é o benzeno, só tem um radical e esse é o radical metil, metilbenzeno. Quando a cadeia é fechada, ou seja, quando é aromática, só tem 2 tipos, ou benzeno ou naftaleno. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido revisar, né, entender tudinho aqui que eu trouxe para vocês e até a próxima aula.